Por que algumas mulheres mudam de sobrenome e outras não? É por causa do casamento. Quando a mulher nobre é solteira, ela tem o sobrenome da família dela. Kathleen Tully, Olena Redwine. Mas quando elas se casam, ela começa a fazer parte da família do marido. Então elas pegam o sobrenome do marido. Por exemplo, Kathleen Stark e Olena Tyrell. Pode acontecer do homem assumir o sobrenome da esposa? Pode sim. Foi o que aconteceu com Joffrey Lyden. Ele se casou com a única filha do rei Gerald Lannister. O sobrenome Lannister era maior do que o sobrenome Lyden, e como o rei Gerald morreu sem filhos, era muito mais vantajoso herdar o nome da esposa e continuar a linhagem Lannister do que fazer ela herdar o sobrenome Lyden. Você só não pode usar o nome do marido quando você se casa com alguém da família real. Por isso que a Cersei continua sendo Lannister, a Alyssa continuou sendo Velaryon, a Marjorie continuou sendo Tyrell e a Alicent continuou sendo Hightower. Provavelmente, a princesa Myrcella Baratheon vai manter o sobrenome dela mesmo se casar com alguém, porque ela é da família real. Assim como foi com a princesa Rhaenys Targaryen, que casou, mas não herdou o sobrenome do marido. Existem mulheres que não perdem o sobrenome porque a casa dela é mais importante do que a do marido. Por exemplo, Janna e Mina Tyrell são da casa que é protetora da Campina. Uma delas se casou com um lorde da casa Redwine, que ainda é vassalo dos Tyrell, e a outra se casou com um cavaleiro de um ramo cadete da casa Fossway. Ambas mantêm o sobrenome Tyrell. Baela Targaryen também manteve o sobrenome Targaryen quando se casou com Aelin Velaryon. Mas existem mulheres que casam com seus suceranos e mantêm o nome de solteira. Por exemplo, a Lady Hightower, que é casada com Mace Tyrell. Teoricamente, ela devia ter pego o nome Tyrell, porque a casa Tyrell é sucerana da casa Hightower. Mas na prática, nós sabemos que a casa Hightower é muito mais importante e muito mais antiga do que a casa Tyrell, então ela manteve seu sobrenome. Essa seria mais ou menos a explicação do porquê, na série, a Sansa manteve o sobrenome Stark, mesmo consumando o casamento com um Bolton, que naquele momento era a casa protetora do norte. Lembrando que nesses casos, mesmo elas mantendo o sobrenome de solteira, seus filhos pegam o nome do pai e não delas. É claro que existem mulheres que passam seu sobrenome normalmente, principalmente quando são herdeiras de sua casa. Isso acontece muito em Dorne. Por exemplo, Doran Martell herdou seu nome e o governo de sua mãe, que era a princesa de Dorne antes dele. E Arianne Martell seria a herdeira dele, que passaria seu nome adiante. Mas não é só em Dorne que isso acontece, principalmente se a mulher for a última herdeira de sua casa. Por exemplo, Lady Wanywood, do Vale de Arryn, é chefe de sua casa e seus filhos herdaram o sobrenome dela, não do marido. Maege Mormont é a atual chefe de sua casa, no norte, e suas filhas herdaram o sobrenome dela. E a Alysanne, que é uma de suas filhas, não é casada, mas já tem filhos, e provavelmente vão herdar o nome dela. Se a casa Stark não tivesse herdeiros masculinos vivos, a Sansa ou a Arya passariam seus sobrenomes para seus filhos. É claro que no caso das meninas Stark atualmente, tem a questão dos Bolton e dos Lannister. É por isso que seria mais vantajoso para a casa Stark a Sansa conseguir anular o casamento com o Tyrion e as pessoas descobrirem que a Jaime não é a Arya. A própria Daenerys é a última de sua casa, teoricamente. Ela tem que passar o seu sobrenome para o filho, senão a casa Targaryen morre com ela. O caso da Cersei é bem interessante. Ela não perdeu o sobrenome Lannister porque ela casou com um rei, e só quem herda sobrenome real é quem nasce da família real. Só que, atualmente, se ela casar de novo, ela também não vai perder o sobrenome Lannister, porque ela é a herdeira do Tywin. Existem muitos Lannister nos livros, mas o Tywin só tem 3 filhos. O Jaime não pode herdar porque entrou para a guarda real, o Tyrion foi acusado de regicídio e fratricídio, então só restou a Cersei. O próprio Kevan fala que ela nem precisa casar de novo se ela não quiser. É só ela ir para Rochedo Casterly e ficar de boa governando as terras ocidentais. Seria ótimo para o legado de sua família. O Kevan ficaria como mão do rei do Tommen, cuidaria de todo o reino, e ela apoiaria o Tommen com a riqueza de Rochedo Casterly. Depois ela poderia fazer da Myrcella sua herdeira, tirando ela da posição de refém de Dorne e colocando o Trystane, que seria marido dela, como refém dos Lannister. Teoricamente, Lady Lannister, ou protetora do território das terras ocidentais,
é um título menor do que Rainha Cersei, mas a longo prazo ela teria muito mais poder e influência do que sendo só a Rainha-Mãe, principalmente depois da Caminhada da Vergonha. Mas é claro que ela não sabia o que ia acontecer. E mesmo se soubesse, eu duvido que ela ia desistir. A Sansa casou com o Tyrion, então agora ela pega o sobrenome Lannister. É muito complicado. Em um dos capítulos dela, ela fica reclamando, dizendo que eles fizeram ela ser uma Lannister. Mas as pessoas nunca se referem ou pensam nela como Lady Lannister, a não ser Stannis quando quer fazer o Jon tomar o Winterfell. E eu duvido que qualquer Lannister quer que isso mude. A Sansa só foi casada com o Tyrion por causa de sua herança. Os Lannister precisam sempre frisar que a Stark, herdeira de Winterfell, está sob posse deles, que os filhos dela com o Tyrion vão herdar o norte. Mudar o sobrenome dela atrapalharia muito isso. E se o plano do Tywin de colocar o Jaime de volta na linha de sucessão tivesse funcionado, ele poderia deserdar o Tyrion ou forçá-lo a herdar o nome da Sansa, para que eles e seus filhos governassem o Winterfell. Ou simplesmente por ser uma casa muito grande e antiga, o nome Stark não seja apagado pelo nome Lannister, e ela continua sendo Sansa Stark. Tirando tudo isso, a gente tem que lembrar que o casamento deles não foi consumado. Então, por mais que legalmente ele seja considerado o marido dela, esse casamento pode ser anulado, então não faz sentido chamá-la de Lady Lannister. E se formos levar em conta a realeza do Robb ou futuramente do Jon ou dela mesma, ela não precisa mudar sobrenome. Como seria se o Jon Snow se casasse, já que ele tem sobrenome de bastardo? Se a esposa fosse nobre, ele poderia herdar o nome da esposa. Ou ele poderia criar um ramo cadete, do mesmo jeito que o bastardo Daemon Rivers criou a casa Blackfyre e se tornou Daemon Blackfyre. Na verdade, conhecendo o Jon dos livros, ele se sentiria muito melhor por não estar usurpando o direito da esposa ou dos irmãos. Mas nós também temos que lembrar que o Robb legitimou o Jon. Então, mesmo sem ele saber, ele e seus filhos podem herdar o nome Stark. Na verdade, mesmo se o Robb não tivesse legitimado o Jon e por um acaso todos os Stark tivessem morrido, ele poderia assumir esse sobrenome para a casa Stark não desaparecer. Teoricamente, isso já aconteceu. Quando a casa Stark estava quase extinta, a filha de Brandon, que tinha sido raptada, reapareceu com um filho bastardo, e a casa Stark continuou. Mas com relação dele continuar o sobrenome Targaryen, isso é muito difícil de acontecer nos livros porque é muito difícil provar que ele é filho da Lyanna e do Rhaegar. Infelizmente ou felizmente, depende de quem vê, se o Aegon ou a Daenerys morrerem sem filhos, a casa Targaryen morre com eles. O Jon não vai poder ajudar muito nesse quesito. E o que acontece quando um homem sem sobrenome casa com uma mulher nobre? Para quem não sabe, a maior parte do povo comum não tem sobrenome. Esse era o caso de Davos, Bronn e Gendry. No caso do Davos, tanto ele quanto a esposa eram sem sobrenome. Então, quando Stannis deu a ele terras e um senhorio, ele criou a casa Seaworth. No caso do Bronn, quando ele se tornou cavaleiro, ele se auto-intitulou Bronn da Água Negra. Mas, quando ele casou com a Lollys Stockworth, ele expulsou a irmã dela e matou seu marido. E quando a mãe dela, que era lady daquela casa, morreu, a Lollys se tornou Lady Stockworth e ele se tornou Lord Stockworth. Ou seja, ele herdou o sobrenome e o senhorio da esposa. Mas e se o Gendry casasse com a Arya nos livros? A Arya permaneceria com o sobrenome Stark, e dependendo da situação, seus filhos também seriam Stark. Mesmo que a Arya se tornasse Lady Stark, protetora do território do norte, seria quase impossível as pessoas considerarem o Gendry Lord Stark. Porque a casa Stark é uma casa muito poderosa e antiga, e na hierarquia o Gendry está abaixo até do Jon. Seria muito mais provável ele ficar conhecido por um título que ele tenha ganhado. Por exemplo, Gendry o Ferreiro, marido de Arya da casa Stark. Mas isso é só um exemplo, tudo depende do contexto. Eu espero que essas perguntas e exemplos sirvam para entender mais ou menos como é que acontece. Esse assunto é simples e complicado ao mesmo tempo, principalmente porque tudo depende de ocasião e contexto. Não é uma lei por escrita fixa dizendo que tal pessoa vai herdar o nome do marido e a outra pessoa vai ter que herdar o nome da esposa,
Ou que tal bastardo precisa criar um ramo cadete. É uma coisa muito mais flexível do que parece. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, é só me perguntar, que eu vou fazer o possível para responder.